Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário. Tu levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a dedicação da Basílica de Latrão, a Catedral de Roma. A festa celebra a consagração então da catedral, também conhecida como Catedral do Santíssimo Salvador e de São João Batista e São João Evangelista em Latrão. Esta basílica é a catedral do Papa, o Bispo de Roma, e a igreja-mãe de todas as igrejas católicas do mundo. Construída pelo imperador Constantino no século IV, foi a primeira basílica cristã e serviu como residência papal por quase 1000 anos. A festa, celebrada em 9 de novembro, marca a dedicação do edifício e sua importância histórica e espiritual. A Basílica de Latrão, com sua rica história e arquitetura impressionante, simboliza a unidade e a universidade da Igreja Católica. Ao longo dos séculos, a Basílica passou por várias reformas e restaurações, mas continua sendo um importante local de peregrinação e devoção. A celebração da dedicação da Basílica não é apenas um reconhecimento de sua estrutura física, mas também uma lembrança da comunidade de fé que ela representa. É um dia para os católicos reafirmarem seu compromisso com a Igreja e sua missão de propagar os ensinamentos de Jesus. Além da sua importância litúrgica, a dedicação da Basílica de Latrão também é uma oportunidade para refletir sobre o papel das igrejas como lugares de encontro e oração. As igrejas são espaços onde os fiéis podem se reunir, celebrar, fortalecer a fé. Esta festa convida os católicos a valorizar suas próprias paróquias e a ver nelas reflexos da Basílica de Latrão, como centros de vida espiritual e serviço. Celebrar esta dedicação é reconhecer a importância da Igreja, que transcende o tempo e continua a ser um pilar de fé e esperança para as pessoas ao redor do mundo. Queridos irmãos e irmãs, hoje estamos meditando sobre uma passagem do Evangelho de São João, onde Jesus purifica o templo. Este evento tem uma profundidade espiritual que nos desafia a renovar nossa fé e a nossa relação com o Senhor. O texto começa descrevendo a chegada de Jesus em Jerusalém para a festa da Páscoa. Ao entrar no templo, ele se depara com uma cena perturbadora. Vendedores e cambistas fazendo negócios dentro do lugar sagrado. Jesus, tomado por um zelo ardente pela casa do seu pai, faz um chicote de cordas e expulsa todos do templo, derrubando as mesas dos cambistas e ordenando que os vendedores de pomba saiam, dizendo: Tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai um mercado. João 2,16. O que motiva essa ação de Jesus, queridos irmãos e irmãs, é o profundo respeito e amor pela casa do Senhor. Ele não pode tolerar que o lugar destinado à oração e ao encontro com o Pai seja transformado em um mercado. Aqui vemos o cumprimento das palavras do Salmo 69:9. O zelo pela tua casa me consumirá. Esse zelo de Jesus é um chamado para nós examinarmos nossas próprias vidas e a maneira como tratamos os espaços sagrados e os momentos de oração. Jesus, ao purificar o templo, nos lembra que o verdadeiro templo de Deus não é feito de pedras, mas é o próprio corpo de Cristo.
Quando os judeus perguntam a ele, que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus responde: destruam este templo e em 3 dias eu levantarei. Eles não compreenderam que Jesus falava do templo do seu corpo, referindo-se à sua morte e ressurreição. Este é o ponto central da nossa fé. Jesus, morto e ressuscitado, é o novo e eterno templo, o lugar onde encontramos a plenitude de Deus. Esta passagem nos convida a refletir sobre a purificação necessária em nossas próprias vidas. Como cristãos, somos templos do Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios 6,19. Precisamos perguntar-nos o que há em nossas vidas que precisa ser purificado. Que comportamentos, atitudes ou pecados estamos permitindo que contamine o templo do nosso coração? Este é um chamado para uma conversão, para permitir que Jesus entre em nossa vida e expulse tudo o que nos afasta do Senhor. A purificação do templo, queridos irmãos e irmãs, também é um aspecto importante. Como comunidade de fé, somos chamados a manter nossas igrejas e espaços de culto dignos e santos. Não devemos permitir que interesses mundanos e comerciais corrompam o espírito de nossos encontros e celebrações. Precisamos cultivar um ambiente de respeito, oração, adoração, onde cada fiel possa encontrar-se com Deus de maneira transformadora. Além da purificação externa, somos chamados a aprofundar nossa fé. Os discípulos de Jesus só compreenderam o significado das suas palavras depois da sua ressurreição. Isso nos ensina que muitas vezes não compreendemos os planos e as ações de Deus em nossas vidas, até que experimentemos a ressurreição em nossas próprias experiências de sofrimento e renovação. Devemos confiar em Deus, mesmo quando não entendemos completamente, sabendo que Ele tem um propósito maior para cada um de nós. Por isso, para vivermos nossa fé à luz desse Evangelho, precisamos praticar a purificação diária de nossos corações e ações. Devemos ser zelosos pela nossa vida de oração, pelo nosso compromisso com a justiça, e pelo nosso amor ao próximo. Como Jesus, devemos defender aquilo que é sagrado e lutar contra tudo o que profana nossa dignidade como filhos de Deus. Por isso, reserve um momento para a oração. Peça ao Espírito Santo para revelar áreas que precisam de purificação e arrependa-se sinceramente. Envolva-se também em sua comunidade e ajude a manter o ambiente da igreja digno e acolhedor. Participe das celebrações e dos ministérios, promovendo a santidade. Seja um exemplo de justiça e caridade em sua comunidade. Lute contra as injustiças e apoie os sacerdotes, para que possam se tornar verdadeiros pastores da casa do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos desafia a uma renovação. Jesus nos chama a purificar nossos corações, que possamos acolher este chamado com zelo e devoção, permitindo que a luz de Cristo brilhe através de nossas vidas. Por isso vamos rezar. Senhor Jesus, Tu que purificastes o templo e nos chamastes à conversão, vem e purifica nossos corações. Ajuda-nos a sermos templos vivos do Teu Espírito Santo, livres de tudo que nos afasta de Ti. Dá-nos a graça de viver uma fé autêntica, zelosa, comprometida com a santidade. Que nossas vidas sejam testemunho do Teu amor e da Tua verdade. Ajuda-nos, Senhor, a cultivar uma comunidade de fé, onde Tua presença seja palpável e transformadora. Nós te pedimos isso em Teu santo nome, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs.
É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.